E aí, pessoal? Que legal começar mais essa nossa explicação detalhada de hoje. A gente vai mergulhar agora no universo super fascinante, mas que tem um risco altíssimo, o mercado de leilões de veículos. Entrar nesse meio sem aquele preparo financeiro e analítico caprichado é, sem dúvida, o caminho mais rápido para o prejuízo. E é por isso que navegar pelos leilões exige muito, mas muito mais do que só intuição ou um pouquinho de sorte, né? Exige uma fórmula matemática bem rigorosa para a gente ter sucesso de verdade e garantir o lucro. Então, vamos destrinchar passo a passo exatamente como calcular o custo verdadeiro e final de um arremate, tirando absolutamente todas aquelas surpresas desagradáveis do caminho. Bora dar uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, o método desconto bruto. Segundo, a fórmula do custo total. Terceiro, o papel dos laudos técnicos. Quarto, os cenários de dados para carro popular e SUV. Quinto, o cenário de dados para um caminhão de carga. E por fim, o sexto, a disciplina de lances. Começando com a parte 1, o mito do desconto bruto, aquela famosa ilusão do lance. E a grande pergunta que fica martelando é, afinal, o lance vencedor é o preço real de um carro de leilão? Bom, a resposta é super direta e é um sonoro não. Acreditar que o custo da compra acaba ali, bem naquela batida final do martelo, é uma ilusão gigantesca. Parar os cálculos só no valor do lance vencedor é praticamente a garantia absoluta de uma surpresa financeira super dolorosa logo em seguida. O ponto-chave aqui é entender a diferença brutal entre esses dois termos. O desconto bruto, sabe aquela ilusão inicial que encanta todo mundo? A pessoa calcula olhando só para o valor do lance em comparação com a tabela FIPE e acha que está fazendo o negócio do século. Mas, por outro lado, a gente tem o desconto real, que é literalmente a única métrica que importa. É economia de verdade, aquele saldo que sobra só depois que todos os custos ocultos e adicionais são rigorosamente subtraídos do valor FIPE do veículo. Manter o foco absoluto nesse desconto real é o que separa de fato os investidores de sucesso da galera que acaba enfrentando um arrependimento gigante e caríssimo pós-compra. Passando agora para a nossa parte 2, a fórmula do custo total. Vamos ver a matemática exata da coisa. Olha só, existem 4 pilares que são obrigatórios para chegar nesses custos verdadeiros. O primeiro passo é, logicamente, o próprio lance vencedor. O segundo passo já soma a comissão do leiloeiro a esse montante. O terceiro, que é absolutamente vital, adiciona os custos que a gente estima para o reparo do veículo. E o quarto passo traz todas aquelas taxas de regularização, transferência e qualquer débito que já esteja declarado lá no edital. E, gente, é sério, cada um desses componentes tem que ser contabilizado na ponta do lápis com muita precisão antes de sequer pensar em apertar o botão para dar um lance. E isso nos leva para a parte 3, o papel dos laudos técnicos. Como fazer estimativas precisas. Sabe, a qualidade da informação muda completamente a segurança financeira do negócio. É super possível estimar os gastos sem ter que ir presencialmente até o pátio dar uma olhada no carro, mas isso exige uma documentação excelente. Um laudo técnico vago, por exemplo, joga o risco lá para as alturas. Isso leva a estimativas super frágeis e um risco gigantesco de tomar um susto na oficina mecânica depois. Em compensação, um laudo técnico detalhado permite que a gente aplique aquela nossa fórmula do custo total de um jeito muito frio e preciso. Plataformas de leilão que entregam laudos superficiais acabam criando um risco oculto enorme, o que torna praticamente impossível calcular qual vai ser o desconto real. Chegando na parte 4, cenários de dados, popular e SUV. Hora de testar isso na prática. Analisando a coisa de um jeito bem objetivo, vamos pegar um cenário de um carro popular com a tabela FIPE de R$50 mil. A gente cruzou a nossa fórmula em 4 plataformas diferentes para ver o resultado. Na Suri Leilões, o custo final fica em R$ 34.950. Isso gera uma economia real super robusta de R$ 15.050. Depois, a gente vê que os totais vão subindo gradativamente nas outras plataformas, Freitas Leiloeiro, Milan Leilões e Loop Leilões, onde a economia vai despencando para a faixa dos 20% a 22%. Isso ilustra brilhantemente como as taxas e as políticas de cada plataforma, como a Suri mostrou aqui, podem entregar uma economia limpa que passa dos 30% no final das contas. Vamos dar um passo além para ver como isso evolui quando o valor de mercado do bem sobe bastante. Agora os dados mostram um SUV de R$100 mil na tabela FIPE. As proporções matemáticas até que se mantêm bem parecidas, mas olha, o impacto em valores absolutos é impressionante. Na Suri Leilões, o custo total bate em R$ 70.200, o que dá uma economia maravilhosa de R$ 29.800. Já nas outras plataformas, a grana que fica no bolso de quem compra cai bastante, ficando ali na casa dos R$ 20 mil.
Então fica super evidente que, à medida que a categoria e o preço do veículo aumentam, a diferença crua de dinheiro entre as opções do mercado se expande demais. Indo para a nossa parte 5, cenário de dados, caminhão de carga. Aqui as apostas são altíssimas. Avaliando friamente a economia percentual final de um caminhão com valor de R$200 mil, a Surileilões entrega uma economia líquida de 30,6%. Em uma comparação bem direta, o Freitas Leiloeiro marca 23,2% e a Lupe Leilões fica lá atrás com 21,1%. Olhando para esses números assim, lado a lado, a diferença no potencial de lucro é simplesmente impossível de ignorar. Aplicar aquela fórmula à risca mostra, mais uma vez, uma vantagem enorme de quase 10 pontos percentuais para líder de economia nesse nosso comparativo de pesos pesados. E aí que esses percentuais viram cifras gigantes, R$ 61.100. Esse número super expressivo representa a economia real e absoluta que se consegue no arremate desse caminhão lá pela Surileilões, fazendo o custo final ficar em R$ 138.900. Essa é, sem dúvida, a prova definitiva de que dominar o cenário completo de taxas e consertos compensa de um jeito extraordinário. Entrando na parte 6, disciplina de lances, a psicologia de mercado. Para que todo esse planejamento funcione no mundo real, a gente precisa usar uma fórmula invertida. A equação é bem direta, na verdade. O lance máximo que a gente estipula tem que ser exatamente igual ao custo total máximo aceitável, menos a comissão do leiloeiro, menos os reparos que já foram estimados lá no laudo e menos as taxas também. A regra de ouro aqui é estabelecer esse teto financeiro de um jeito absolutamente inegociável, antes mesmo do leilão começar. Essa âncora matemática é o grande segredo para blindar a mente contra qualquer tipo de impulsividade. O que nos deixa com uma provocação final bem interessante. A matemática que a gente precisa para garantir uma compra altamente lucrativa é exata, não tem erro. E as ferramentas analíticas provam seu valor em todos os cenários, seja num carrinho popular ou num caminhão super pesado. Mas a grande questão é, quando a sirene tocar, o cronômetro estiver correndo e aquela adrenalina da competição tomar conta do ambiente, vai ter disciplina emocional suficiente para parar e não passar nenhum único centavo além daquele limite que foi calculado? Fica aí esse grande desafio estratégico para quem está a fim de prosperar com inteligência nesse mercado. Foi sensacional compartilhar esse estudo aqui hoje e até a nossa próxima explicação.